Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Quanto tempo que eu não faço vídeo aqui pro canal, hein? Cara, é o seguinte, eu consegui chegar aqui no final do meu objetivo, que foi traçado aí logo depois do carnaval, né? Depois do carnaval, quando eu descobri aí esse negócio de criação de robôs, automação de estratégias, eu vi uma possibilidade aí na minha vida aí de unir o útil ao agradável, né? Ou inútil ao desagradável, que seria poder operar de maneira autônoma, né? Sem eu precisar operar e poder trabalhar, enfim, dar sequência na minha vida e ter aí a parte de operações aí na bolsa de valores como, pelo menos a princípio, um trabalho paralelo, né? Uma segunda, uma terceira, ou uma, enfim, dependendo da pessoa, uma outra fonte de renda, né? Então é isso. Eu descobri essa parada aí, né, que se chama gradiente linear. Eu não vou ficar enrolando muito aqui nessa abertura, porque já está previsto aqui na minha apresentação. Eu fiz um roteiro aqui, pessoal, para facilitar a minha vida e a de vocês, e não ficar com um vídeo de 50 horas aqui, isso aqui não é um podcast, né? Mas é isso. Então, assim, em resumo, eu consegui, depois de suor e lágrimas, consegui criar um robô de gradiente linear 100% automático, o qual você pode ligar a ele, sei lá, no meu caso, por exemplo, ligar ele 6 e meia da manhã antes de trabalhar, e a hora que o pregão abrir, ou independente no horário que você determinar, ele vai agir dentro da janela horária que você estipular, e aí no final do dia você só vê o resultado, entendeu? Então você não esquenta a cabeça, e, enfim, foi isso que eu... Até essa é a justificativa da minha ausência aí, né, nos últimos meses. Aí eu postava vídeo praticamente todo dia, tinha dia que postava até 2, acho que cheguei a postar 3 vídeos por dia aí, né, no começo do meu canal, vídeos educativos aí, né, passando o meu conhecimento, né, o que eu já aprendi até agora aí sobre price action. E aí eu parei porque veio essa pedra no meu caminho aí, né, que foi... E essa coisa boa também, né? Uma pedra e uma coisa boa. No qual eu me dediquei muito aí, né? Primeiro para desenvolver um robô de gradiente linear, né? Porque esse conteúdo não existe gratuito na internet, porque é um robô absurdamente complicado de fazer em termos de conhecimento de programação, tanto é que não tem muitas opções aí no mercado de robôs comercializados, né? Tem umas pessoas, eu fuçando aí na internet, eu descobri que tinha uns caras que faziam e vendiam isso para MetaTrader e pro Profit não, tem bem poucos. Então tive que suar bastante aí para desenrolar. Mas aí uma vez que eu consegui, aí eu percebi que, cara, isso ainda não é suficiente para mim, porque não resolve o meu problema. O meu problema eu vou falar daqui a pouco para vocês, né, da parte de, enfim, de insegurança no trade e tudo mais. Eu tinha que ter algo que realmente fizesse as coisas de maneira autônoma, porque colocar ordens numa grade, que é o que o gradiente linear faz, você consegue fazer isso de maneira manual. Uma ou outra ali talvez você vai errar no time, mas você consegue fazer de manual. O robô, no caso, que ele só faz isso, na verdade ele só está te poupando um pequeno trabalho. O interessante é ele conseguir fazer as análises baseado nas premissas que você coloca, e aí ele trabalhar o tempo todo sozinho, né? Então foi isso aí que eu consegui fazer, né? Então alguns meses de trabalho, mas eu cheguei lá, né? Então vamos lá, galera, eu montei um scriptzinho aqui, tem uma sequência lógica
E vamos lá, passar aqui o próximo slide. Então aqui a agenda, né, para hoje aqui, né? Então eu vou contar um pouco da minha história. Eu me amarro demais em ver nos podcasts, tipo no Botecast, no qualquer lugar onde faz entrevista com traders renomados, traders que eu nunca tinha ouvido falar, enfim, eu acho muito legal saber, porque é muito interessante você saber de onde que saiu os caboclos, né? Tipo assim, pessoas que estão fazendo o que você gostaria de fazer ou que já fazem o mesmo que você faz, eu acho muito legal isso. Então eu vou contar como é que foi a minha história, né? O que me levou a chegar até nesse momento onde eu estou aqui falando com vocês, tá? Depois eu vou passar um pouco da história do gradiente linear, né? Quando ele foi criado e por quê e quando e como, quando não, mas como ele veio parar aqui no Brasil, tá? Depois eu vou discorrer aqui, dar uma explicação técnica de o que é o gradiente linear, porque existem pessoas que, assim como eu descobri o que é o gradiente linear há bem pouco tempo. Foi depois que eu descobri as automações de estratégia, então acredito que tenha sido em março desse ano, e aí eu fiquei apaixonado por essa metodologia de operação, tá? Então vou explicar para quem não conhece ainda. E vou explicar depois, por último, né, o funcionamento do Andrômeda, né, que é o meu robô, que é apoiado basicamente no gradiente linear, né, para vocês entenderem como é que ele funciona. E vou mostrar os resultados que eu já tenho, né, deste robô, né, tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo. Bom, pessoal, aqui é a minha história, né? Um pouquinho, vamos lá, vou tentar ser breve para não ficar gigantesco. Eu sou engenheiro mecânico, né? Bom, em primeiro lugar, o meu nome é Eric, né? Eu sou o trader astral, aí eu criei esse nome para poder criar uma página aqui, um canal no YouTube. Mas assim, eu sou engenheiro mecânico como formação, né? Tenho, enfim, fazer a macro só, né? Eu tenho duplo diploma, estudei no Brasil e na França, e tenho algumas especializações, mas acho que não vale muito a pena discorrer sobre isso. E fiz a minha carreira inteira no setor automotivo, né? Eu trabalho na indústria automotiva, eu sou responsável de validação, né, de freios, ABS, ESC, então sou especialista em dinâmica veicular, então eu sou especialista da validação em veículo, né? Então isso aí é uma foto em cima de um lago gelado na Suécia, né, onde eu vou todo ano com os meus projetos lá para poder fazer a validação, né, na baixa e média aderência. Então isso é basicamente meu trabalho, né, que eu desenvolvo com a minha formação de engenharia. E bom, ao longo desses mais de 20 anos aí de experiência, eu sempre tive, né, apesar de sempre estar como CLT dentro da indústria, eu sempre tive uma coceira aí para ter mais de uma fonte de renda, até para poder arcar com as minhas despesas familiares, pessoais aí, que infelizmente no Brasil é bem complicado, né? Você conseguir criar filho, enfim, sendo a rima de família sozinho, enfim, é complicadíssimo. Então eu sempre tive sempre ao mesmo tempo xeretei aí coisas, né? Seja dar aula, seja tentar abrir empresa, já tive loja, né? Tudo em paralelo, enfim, para tentar aumentar a minha renda. E em 2019, um pouco antes da pandemia, foi em outubro de 2019, eu tive uma oportunidade que surgiu para mim, de uma pizzaria a qual eu era cliente, e o cara colocou lá no Facebook dele que ele estava fechando por problemas de saúde da família, a esposa dele estava com problemas, e ele disse que estava encerrando as operações e se alguém tivesse interesse que pudesse entrar em contato com ele. E foi meio assim, eu tava naquele... acontece comigo, cara, tipo,
Eu sou espiritualista, sabe? Então eu recebo insights antes das coisas acontecer. É tipo uma mediunidade mesmo, é um troço meio louco. E pra tudo, assim, cara, conheci minha esposa, foi desse jeito, tudo assim, antes de alguma coisa acontecer, eu recebo alguns insights. E nesse dia eu tava com esse insight de que ia ter uma super guinada. E a hora que a minha esposa me falou, foi aquele estalo. Falei, caraca, vamos falar com o cara agora. E aí foi. Enfim, as coisas se desenrolaram e eu comprei a pizzaria do cara, né? E aí comecei a atuar. Era uma Dark Kitchen. A Dark Kitchen é aquela pizzaria que é só de delivery, ou seja, pode ser hamburgueria, pode ser o que for, no qual você não tem um ponto, né, um salão ou um ponto comercial na rua que a pessoa vem até o seu estabelecimento. Você faz ou num estabelecimento que você aluga, mas é só de entrega, ou na sua própria casa. Quando era dessa pessoa, já era na própria casa dele. E por sinal, o cara era meu vizinho, ficava aqui dava uns 50, 100 metros da minha casa. Uma puta coincidência, né? Nós não éramos amigos, no caso, que eu quero dizer. E enfim, aí nós começamos a tocar isso aí, né? De um princípio o negócio foi super bem. Por quê? Porque uma puta coincidência da vida, né? 2, 3 meses depois, o que a gente teve lockdown aí, em função, né, da pandemia. E aí isso aí fez com que desse um boom absurdo, né, na galera que trabalha com delivery. Então a gente foi um pouco beneficiado com isso aqui. Então em poucos meses, graças a Deus, na época eu consegui recuperar, ter saúde financeira, né, nas minhas contas que estavam terríveis, em função do grande boom de vendas que a gente teve meio que logo no início, né? E aí, enfim, eu me lembro muito bem que até antes do lockdown, né, o meu primeiro carnaval, e aqui, né, na região sudeste, aqui no carnaval chove pra raio, né? Então chove muito aqui nesse período. E eu me lembro que as pizzarias aqui da cidade estavam praticamente todas fechadas, e eu trabalhando que nem um maluco, eu e minha esposa, e com os motoboys, né, de agência. Então assim, praticamente os motoboys da cidade estavam em função da minha loja. Então a gente vendeu muito, só que assim, nesse carnaval a gente vendia por dia, assim. E como era carnaval, eu estava só em função da pizzaria, eu não estava trabalhando na montadora. Nós tivemos assim, pô, todo dia a gente vendia o máximo do máximo possível que a gente conseguia fazer de pizza, né? Só que porque praticamente só a gente estava trabalhando, né, no carnaval. E só que em função de chuva, tal, aí e armazenamento das pizzas com os motoboys, que aí era uma coisa que eu não controlava, né? Porque o cara vem com aquela mochila dele lá e às vezes não tem, não é impermeável aquela bagaça, eles arrancam a tampa e a água passa por dentro ali do fechiclera ali, enfim, cara. E aí a pizza chegava fria, caixa úmida, assim, a gente recebeu muita reclamação. Então depois desse dia, assim, eu tomei uma decisão, né, que seria o que a gente, como a nossa pizza aqui pro nível da nossa cidade ela era premium, ou seja, eu comprava todos os materiais, né, do maior nível de qualidade possível disponível no mercado, maturação de 48 horas de massa e blá blá blá. Eu preferi trabalhar de uma maneira assim, eu vou vender menos, né? Então, ou seja, quando o iFood, por exemplo, a gente via ali que na fila do iFood estava vindo muito pedido, a gente fechava o iFood e os outros aplicativos para fazer de uma maneira tal que eu pudesse levar as pizzas, que aqui na minha região de carro, né? E pedir o serviço de motoboy só em casos extremos. Por quê? Porque eu queria controlar todo o sistema. Esse é um defeito e uma qualidade que eu tenho ao mesmo tempo. Eu sinto necessidade de saber tudo e controlar tudo, né? Então, isso também, por isso até que eu demorei tanto para conseguir terminar de desenvolver o robô, porque quando alguma coisa sai do meu controle, eu fico tentando resolver até
que, enfim, para mitigar e não ter mais esses problemas. Enfim, e nesse momento, quando eu comecei a fazer entregar as pizzas aqui, né, nas regiões num raio pequeno, aqui num raio de 5, no máximo de 5 8 quilômetros aqui da minha casa, eu acabei. Aí foi um troço meio doido mesmo, né? De novo aconteceu esse lance assim de você ter um insight, né? Eu fui entregar a pizza em um cliente, aí na fichinha do nome dele lá do aplicativo que ele pediu, tava lá o nome do cara lá, que eu não me lembro o nome dele agora, mas tava assim, fulano de tal trader. Esse era o nome do cara. Aí eu vi aquilo e eu falei, caraca, sabe que troço veio uma energia assim, falei, meu, que bagaça é essa? Na minha cabeça, trader, assim, honestamente eu nem sabia o que era. Um trader era tipo um cara de dropshipping, aquele cara que, por exemplo, ele anuncia um produto e você compra dele, por exemplo, no Mercado Livre, e aí ele tem um link que vai direto para um fornecedor, que pode ser até na China, por exemplo. Muita gente faz dropshipping com a China e aí vem da China para casa do cliente. Tipo, o cara é tipo um atravessador e ele ganha dinheiro só nessa transação, meio que sem fazer nada. E eu achei no momento que eu vi que trader era o cara do dropshipping, assim, eu me confundi um pouco. E aí, em função disso, eu fui lá e, em vez de pesquisar a maioria das coisas eu não pesquiso no Google, mas sim no YouTube. Aí eu escrevi no YouTuber lá trader, né? E aí a hora que, né, mostrou essas paradas, esses gráficos aqui, eu falei, ah, não, o trader é o cara que trabalha com bolsa de valores, tal, e blá blá blá. E aí depois disso aí praticamente eu não tive mais sossego, né? Porque no YouTube, uma vez que você procura uma coisa, o algoritmo fica te sugerindo, né, as coisas, e aí começou a vir um monte de coisa. Aí eu me lembro que nesse período eu comecei a me interessar muito, né? Eu achei super interessante o negócio, achei super hiper interessante. E aí também vem aquelas histórias, né, do que você vê no YouTube aí, né? Hoje eu acredito, pelo que eu vejo, está um pouco menos do que era naquela época. Nesse sentido que eu vou falar, que é o cara vender riqueza, né? Tipo, vender facilidade, fazer propaganda num carro super luxuoso, mostrando uma vida super luxuosa, né, vendendo facilidades, né, pagando café com leite e pão, ou comprando tênis e dizendo que vai pagar com trader, assim, essas coisas eu vejo hoje que diminuiu um pouco, mas na época quando eu entrei era mais forte isso, sabe? Como eu tô nisso desde 2000, foi em 2020, né, que eu fiz a pesquisa lá e tal, então tá 2020, tá fazendo 3 anos aí, né, do meu primeiro contato, né, que eu vi esse treco. Aí beleza, aí eu fui vendo, comecei a ver um monte de coisa tal, e os meses foram passando. Aí eu me lembro que mais ou menos no meio desse ano começaram a fazer a propaganda lá da Atom, né, aqueles dois irmãos lá. Aí na época quem fazia não era a menina, não, era o menino dos dois irmãos, o rapazinho lá. E aí o cara começou, né, falar não e blá blá blá, umas 2, 3 semanas falando, enchendo o YouTube de propaganda, né? E como eu tava recebendo tudo quanto é coisa de trader, e aí o cara ele encharcou o YouTube, né? Eles fazem uma publicidade milionária, né? Acho que os caras gastam alguns milhões, né, só com o YouTube, porque obviamente depois que eles fazem o lançamento deles, eles ganham muito mais dinheiro do que eles gastam, é óbvio. E aí ficou, né? E aí mostrava o cara, mas é basicamente aquela história, né? Não tem conhecimento, né? O cara ele fica vendendo os louros da empresa dele, né? Que ele fala que ganha aquela grana fazendo trade. Então mostrava o cara numa moto caríssima, numa mansão e blá 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 blá. E aí teve aquela semana lá, né? Que todos os vendedores aí, né? Que fazem essa fórmula de lançamento aí fazem, que é uma semana que você fica assistindo as aulas dos caras lá e lá no último dia ele põe o treco para vender. E aí eu fui nessa, né? Fiquei assistir tudo, fiquei, caraca, e ainda até comentei com a minha esposa, falei, putz, parece, né? Você imagina, foi o primeiro contato técnico, né, que eu tive, mas que não ensina porra nenhuma.
muito diferente, né, do meu canal, né? No meu canal, se você pegar os meus vídeos aí, né, do que eu postei, eu abri o canal em final de dezembro, então final de dezembro, janeiro e fevereiro inteiro, praticamente todo dia colocando vídeo de conhecimento, de tudo que eu sei de price action, né, que eu aprendi com os caras aí, né, que dos feras que eu considero de price action no Brasil, então, uma beleza. Aí fiquei me perdi um pouquinho. E aí, beleza, assisti aí até comentei com a minha esposa. Falei, nossa, se o curso desse cara aí for uns R$ 700, eu acho que eu até compro. E ela, né, apoia, né? Falei, não, vamos lá e tal, blá blá blá. Aí, beleza, chegou o lançamento, puta, era R$ 3.500, mano. Falei, puta que lá merda, mas eu achei assim muito, muito, muito mais do que eu honestamente podia imaginar. Eu não tinha noção que os caras cobravam tão caro para um curso online, sabe? Mas que enfim, que ele não deu nenhuma amostra do que ele vai te ensinar. Aí eu fiquei triste por ser muito além, né? Mas nem um valor absurdo desse eu nem pensei em pagar. E aí nesse mesmo tempo, né, no finalzinho dele, né, do lançamento dele, quem começou foi o Portes, né, o cara lá do Croácia. Aí esse cara começou também, mas muito parecida a história, tal, blá 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 blá. E aí nisso eu fui me inteirando, nisso aí eu já tinha aberto conta em corretoras por conta, né, aprendendo aqui com os vídeos gratuitos aí da galera no YouTube, já tinha uma noção, mas nunca operei, né, nunca pus dinheiro lá. Eu sou muito inseguro quando eu não tenho domínio da situação. Aí beleza, e tanto é que até hoje praticamente é irrisório o valor financeiro que eu perdi com day trade, diferente de muita gente que muito rapidamente perde bastante dinheiro, né? Eu não, como eu tenho muito receio, sou cagão pra caramba, então eu como não perdi dinheiro de maneira significativa, né? E aí o Portes foi a mesma coisa. Aí o Portes fazia aquelas aulinhas dele lá, ensinando o que é um candle, né? Máxima, mínima, abertura, fechamento. E aquele mesmo blá 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 que tecnicamente, né, gratuitamente não te ensina nada, né? E é outro cara que também que encharcava naquela época a internet de propaganda e tal. E aí o curso dele, se não me engano, né, foi então o lançamento dele foi eu lembro bem, né, foi em outubro de 2020 e esse cara ele conseguiu me pescar. Então é dele eu fui lá e paguei a mentoria do Portes, né? Como muita gente, acho que é o cara maior vendedor de mentoria do Brasil, deve ser esse cara aí. Porque o blá 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 dele era melhor do que o disparado melhor do que os demais, né? Então eu acabei caindo na onda dele. E aí comprei, cara, estudei o curso dele, mas de cabo a rabo, né? E aí você fica, né? Eu, como eu estudo muito, né? Tudo que eu faço eu me mergulho de cabeça. E vi tudo, segui aquela sequenciazinha lá da programação dele lá da Hotmart, lá tudo, cara, vi os vídeos, vi aqueles vídeos de depoimento, né, tipo assim, acho que ele põe uns 200 GB de vídeo lá naquele troço lá e sabe, zero conhecimento, cara, é só ficar vendo videozinho, gente te falando que tinha R$ 100, transformou em 1.000, tinha 1.000, transformou em 1 milhão. E aquela historiada tudo e não. Nossa, o negócio passava eu vendo aqueles vídeos e nada técnico, nada de ensinamento. Aí chega nos momentos que vem lá as estratégias dele lá e tal. Mas, cara, honestamente. Não foi pra mim, sabe? Não estou falando mal. Eu acredito que pode ser que tenha um ou outro ser humano na Terra aí que conseguiu ser consistente e até vive em função dos conhecimentos que aprendeu com ele, mas eu acho, honestamente, pelo menos para mim, não deu muito certo. E aí depois, como era o tal do trader de elite, né, que ele estava vendendo, então o negócio não te ensinava, teoricamente ele não te ensinaria só a vender day trade, né, vender day trade, não, operar no day trade, ele te ensinaria a operar opções, que aí também veio ele dentro do curso dele ele contratou lá aquele Dutra,
É um cara baixinho que trabalhava na XP que também encharca o YouTube de propaganda de mentoria. Meu Deus do céu. Caraca, meu Deus do céu. Foi uma das piores coisas que eu assisti na vida. Tava lá no meio, teoricamente eu ia aprender a trabalhar com opções, né? Imagine, né, cara, se você não aprendeu nenhuma coisa ainda, vai querer aprender outra. Depois teve um outro cara lá que era amigo dele, tal de Vela, que ensinava a mexer com criptomoeda, que honestamente eu não tenho nenhum apreço por isso, não tenho nenhuma vontade, porque isso é um dinheiro fictício. Não estou dizendo que tem muita gente que ficou milionária com isso, mas é um dinheiro que não é lastreado em nada, entendeu? Então, honestamente, não é a minha praia, não tenho nenhum interesse em mexer com isso, não julgo quem faz, tem muita gente que ficou milionário com criptomoeda, mas enfim, não gosto. Enfim, estudei aquelas bagaças tudo lá, o cara que ensina buy and hold, blá blá blá, mas cara, é, né, e esse foi R$ 2.000, então eu nisso aí tomei um loss de 2 pau, né, que honestamente eu não, baseado em tudo que eu sei hoje, eu não sei se tem alguma coisa que eu posso dizer que foi fruto de conhecimento dessa mentoria, que foi a única que eu acabei pagando até hoje. Olha só que troço meio bizarro. E deixa eu ver aqui no meu script para não me perder. Então, falei, né, da pizzaria, tá? Pesquisa sobre dropshipping, Atom, fui fisgado pelo Ports. Aí, pessoal, né? Então isso foi no ano de 2000, né? No final de 2000, aí foi em outubro de 2000 eu comprei o curso do Ports. Aí eu estudei muito Ports ali até fevereiro e março, mais ou menos, de 2021. E percebi que não conseguia aprender bolhufas. E aí nesse meio termo, aí você começa a quicar para lá e para cá, né? Aí eu descobri o mercado internacional, né, de Forex e tudo mais. Aí abri conta na IC Markets, lá no Pepperstone, eu acho, nem me lembro os lugares que eu abri conta. E comecei a seguir uns caras bons, né? Tem uns caras bons, tem o Dell, Trader Dell, um moleque muito bom, né? Basicamente opera figuras gráficas no 1 minuto. Ele é bom, eu via, e o cara faz live acho que todo dia, eu via as lives dele lá na época. Aí, bom, enfim, né, no Brasil, se você tá vendo mercado internacional, automaticamente também outro cara que acaba aparecendo para você é o cara da FiMate lá, que parece uma criança de 50 anos, esqueci o nome dele. Vi muita coisa desse cara também e tal. E aí você fica naquela quicando pra lá e pra cá, né? Vendo essas paradas aí, né? Vendo o bom do mercado internacional que eu gostava, né? Que até agora talvez seja interessante, porque a Nelógica, juntamente com uma corretora internacional que eu esqueci o nome agora, fizeram uma parceria, né? E aí você vai poder operar, né, até com os mesmos robôs, as mesmas estratégias, ou seja, analógica, é analógica, né, no final das contas. Então você vai poder operar no mercado internacional. Eu acho que por enquanto, na minha opinião, é meio prematuro se embrenhar nisso, mas daqui a pouco tempo, essas coisas correm, o tempo voa, né? Daqui a pouco tempo eu acho que vai estar muito bom isso aí, viu? Né? Principalmente com esse robozinho aqui, viu? Você pegar um mercado consolidado aí de moeda, sabe? De paridade de moeda aí, né? Tipo euro dólar, dólar iene, seja lá o que for. Nas horas em que o mercado não estiver andando, é a hora que você vai ficar rico. Vocês vão ver aqui na estratégia, na hora que eu estiver tecnicamente explicando, para ver como é que ela funciona. Mas eu tô com paciência, sabe, pessoal? Não acho que tudo que eu fiz na vida que foi correndo que nem um maluco, eu me fodi. Desculpe a palavra, mas eu me fodi. Então tem que fazer as coisas de uma maneira sensata. E é um passinho de cada vez. Mas vamos lá. E aí eu fiquei nessa putaria aí de ficar vendo esses caboclos aí e tal, né? Você fica muito disperso. Aí nesse período eu peguei raiva, nojo de
de mini índice, mini dólar não gostei de mini índice porque, cara, eu trabalhava o dia inteiro, né? E não tinha tempo, né? Só em alguns momentos que eu tava em home office e tal, naquela época lá que eu acabava conseguindo operar no mini índice e mini dólar. E eu também, na minha função, exige que eu acabe viajando muito, seja no Brasil ou no exterior, enfim, é uma correria dos infernos. Então, o melhor para mim na época concluir que era mercado internacional, né? Então, aí fiquei. Aí um dia me aparece no YouTube um cara que pra mim, cara, foi um divisor de águas aí de operação, assim, cara, que eu achava aquele cara sobrenatural. Eu falava, meu Deus do céu, que é isso, maluco? O cara, sem dúvida nenhuma, é o melhor trader que eu tinha visto até então. Que eu falei que, cara, o cara parece que ele sabe tudo o que vai acontecer. Que eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui agora vai saber quem é o cara, né? O Cassius Andrei. Meu, esse cara é alucinante. Eu fiquei, meu, que porra é essa, maluco? E o cara fazia as lives do cara lá de 3, 4 horas, começava 8 horas da noite, ia até de madrugada. E fora dele ficar contando a história dele, que eu gosto de ouvir a história das pessoas, até por isso eu tô contando a minha. Só que ele conta a história todo dia. Acho que é o cara que mais contou a própria história na internet de todos os tempos também é o Cássio, porque ele sempre conta a própria história. Eu sei a história dele de cor e salteado, que eu já vi umas 200 vezes. Mas o cara é bom demais, maluco. O cara é fera e ele trabalha somente com price action, obrigação dos candles, que é basicamente o que o meu canal faz também, né, que eu divulgava aqui no meu canal, até eu começar a trabalhar com robôs. Então, né, a grande maioria dos meus vídeos aqui são de price action, né, eu operando e tal. E ele usava aliado ali, né, 5 minutos com apoiado no 1 minuto. E era o segredo dele era 1 minuto para dizer o que vai acontecer no 5. E o filho da puta não erra, cara. O cara é bom demais. Eu admiro muito esse cara. Eu achei ele muito fera. E a história dele, né, o que o literalmente comeu o pão que o diabo amassou, né? É o único porém que eu acho do caso assim, eu não entendo por que ele não conta com quem que ele aprendeu. Eu acho isso aí meio. Não sei porquê, cara. Eu não tô julgando, não, só acho esquisito ele não contar com quem ele aprendeu, cara. Eu acho estranho. Ele fala, aprendi com um amigo japonês que foi embora pro Japão. Tipo assim, foi um ser que desceu de uma galáxia que ensinou e foi embora, tá ligado? Tipo, história da meio da carochinha. Acho bizarro, assim, né? Ele não contar de onde que saiu a parada. Mas, beleza, cara. O cara é um gênio, na minha opinião. Aquele cara, pra mim, é um gênio. Puta que pariu. Eu acho ele muito top. E aí, vendo os vídeos dele, né, no YouTube, aquelas lives longas lá, aí começou a vir pessoas, o YouTube, não sei como, começou a me sugerir pessoas, né, que operam price action também. Aí nisso aí também me apareceu o Ariel, né, o Scott Trader. Cara, aí tudo mudou pra mim, né? Aí, cara, comecei a ver os vídeos do Ariel, as aulas dele e tal. Aí eu vi, meu, o cara, o tanto que esse cara é empenhado em ensinar, né, cara? Tipo, tá numa aula ali, essas aulas gigantes que esses caras dão aí, se tem 30, 50 pessoas ali na live do cara, se tem um que não entendeu, o cara para tudo até o cara entender. Eu acho esse cara, o Ariel é top demais, cara. Então aí eu fiquei, né, o finalzinho de 2021 aí, com o Cassius, né, vendo as aulas do Cassius. Daí depois no início de 2022 conheci o Ariel e comecei a estudar muito os vídeos do Ariel, né? Ariel, né, o Scott Trader, né, raio-x de mercado. E que é a mesma linha, né? Ele e o Cassius basicamente operam a mesma coisa, price action. A diferença é que o Ariel hoje, ele tem uma tendência muito mais macro, né? Ele se apoia muito no 120, 240 no diário. E o Cassius, ele é 5 minutos e 1 minuto,
né? Que é o mais skin the game, né? Artilharia pesada ali. Então, assim, é a mesma coisa, só que em time frames diferentes. E aí, né, 2022, aí no começo de 2022, depois que já estava estudando esses dois caras, eu escrevi errado aqui na minha gradiente, depois eu tenho que arrumar. Apareceu, o YouTube sugeriu o Juan Trader. Aí o Juan, putz, esse cara também é muito maneiro, cara. O cara fazia live todo dia. Parecia um maníaco. Todo santo dia o cara fazia live, cara. Todo dia. E eu via todas, participava. Achava muito top, cara. Nossa, esse cara também, cara, um conteúdo riquíssimo, gratuito na internet. Infelizmente, né, o que cai, né, o que cai, né? Imagine uma pessoa que entra no mercado hoje e queira se interessar por day trade. O que vai aparecer para ele? Vai aparecer os caras que gastam 2 milhões de reais em propaganda no YouTube, né? Eu não vou citar nomes aqui, vocês sabem quem são, uns eu já falei hoje aqui, mas que não ensina porra nenhuma. Eu nunca ouvi alguém falar que aprendeu alguma coisa com esses caras, honestamente. Só que os caras bons, que é o Cassius, o Ariel, o Juan, e aí tem mais pessoas, né? Não são só esses são os primeiros aí que eu conheci. Os caras dão mentoria, eles ensinam também, por valores até inferior a esses tubarõezão, a esses grandão do mercado. Porém, eles não fazem marketing, né? Os caras querem dar aula para, sei lá, 50, 100 pessoas, né? Os outros caras, eles querem vender um curso que já está gravado para quantas pessoas. O foco deles não é ficar dando aula todo dia para 50, 100 pessoas. Não, eles querem vender um curso que já está pronto para 2, 5 mil pessoas por venda dele, né? E a 2 mil reais cada um. Então o cara ele precisa vender muito porque ele gastou muito, né, para fazer aquele marketing agressivo, né, que toda hora que você abre o YouTube aparece a cara do cara, que chega a dar raiva, você pega uma ojeriza da pessoa de tanto que os caras encharcam o YouTube de propaganda. Mas aí eu passei praticamente aí o ano de 2022 estudando os caras, participando das lives toda noite lá do Juan. Aí eu entrei no grupo do Juan. Aí nesse mesmo tempo aí o Diego, né, o Trefes, ele também participava, tal, só que ele era só um aluno ali, um cara que nem eu. Só que ele começava a postar os resultados dele ao longo do dia, e eu comecei a ver que o cara começou tipo se destacar. Falei, cara, esse moleque tá ficando bom, porque todo dia ele postava, né, eu trabalhando, né, eu recebia ali no meu celular, né, não tava olhando pra tela. E aí eu falava, esse moleque tá ficando bom. E aí o Diego também acabou abrindo um grupo no Telegram e também começou a fazer livezinha. E acabou até virando professor e dá mentoria. Eu acho que acredito que ele dê mentoria até hoje. Eu acho que ele virou um cara de mentoria também. E aí eu comecei a ver esses caras. Aí em algum momento, algum cara nessas lives falava, sei lá o que, do Maza. Aí eu falava, Maza, vou ver quem é Maza. Aí foi lá também. Aí, só pra saber, né, o Ariel o Juan foi professor do Ariel. Tá? Aí o Maza também foi aluno do Ariel. Né? São crias, tanto o Maza quanto o Juan, eles fizeram uma mentoria com o Ariel no mesmo tempo, foi a mesma mentoria. E os dois caras viraram professor, né? Então, aí comecei a ver o Maza. Puta, esse cara pra mim, esse cara é esquisito, viu, cara? O cara, ele tem dom. Na minha opinião, ele tem um dom. É um dom que ele tem, que ele consegue passar a ideia dele e o modo dele operar para quem tá vendo. Então, assim, cara, eu tenho muita coisa do Maza. Muita coisa do Maza de assistir as lives do cara. E o cara faz live de 10 horas, mano. Tô falando pra quem não conhece, né? Acho que a grande maioria das pessoas hoje já conhece, que tá no meio conhece esse cara. O cara é outro cara. Ele desenvolveu ali vendo o curso do Ariel.
se desenvolveu muito bem, sabe? Ele inovou, ele criou muita coisa, então ele tem as percepções dele de padrões que ele enxergou, olha, né, de várias coisas ali. Agora também não vou me lembrar o nome, porque eu sou meio caduco, né, das coisas que ele fala lá, né? Demais, enfim, é muito fera. E aí nesses tempos aí, eu vi daí, ouvindo os caras aí, apareceu também, alguém fala numa live, né? Ah, o fulano de tal, tipo, daí veio nisso aí veio o Thiago Lacerda. Deixa eu ver quem eu já falei. Então foi o Cássio, o Ariel, o Juan na sequência, né? O Maza e o Diego, o Thiago Lacerda e o Bruno Borges também, né? O Bruno Borges foi professor do Diego. Acho que o Diego fez mentoria com o Cássio e com o Bruno Borges. O Thiago Lacerda, não sei com quem ele fez mentoria. E o Ariel foi professor tanto do Juan quanto do Maza. E o Ariel foi professor do Lucas Nobre. Então, assim, eu fui criando um mapa, assim, de ver da onde que saiu essa porra. Quem que aqui no Brasil foi o primeiro cara a abrir um canal no YouTube e mostrar vídeos de price action. E vasculhando tudo, o primeiro nome ali, o mais velho, o cara que começou com tudo isso aí que eu pude identificar, é o Lucas Nobre. E eu acredito que foi o Lucas Nobre que ensinou o Cassius Andrei. Mas isso aí é coisa da minha cabeça. Eu acho que o Cassius Andrei foi aluno do Lucas Nobre, né? Assim como o JB. Eu esqueci do JB aqui também. Eu vi muito vídeo do JB. Acho que eu vi todos os vídeos que o JB difunde, né? No coisa. Agora o JB inventou lá aquele negócio lá do que eu chamo, né? Ele chama de RS avançado, né? Essa porra aí lá que só opera isso aí, né? Tipo um setup. Mas o JB ele opera ele é bom pra caralho no price action também, né? Fibonacci price action. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu discorri pra cacete, né? Que eu acho interessante. Vai ficar um pouco longo o vídeo, mas enfim, é previsto. Eu queria realmente um dia passar aqui no YouTube o meu de como é que eu fui nas coisas aí, né? Bom, aí no final para concluir, né, no final do ano passado eu ia tirar férias durante o mês de janeiro desse ano, né? Então eu estava com muito conhecimento agregado já. Então eu me considerei maduro, né, para isso. Falei, agora eu já posso. Só que eu falei, cara, eu, né, sou CLT, né, cara? Então você fica assim, né, eu tenho que me reportar a alguém, né? Mesmo você querendo uma independência e tudo mais. Mas aí eu falei, qual que é a maneira que eu vou ter para, sei lá, me cobrar de não errar e tal, e vencer a insegurança e o medo aí, né, de operar com grana. Falei, vou criar um canal no YouTube e aí eu vou gravar as minhas operações na conta real e depois eu posto. Então foi isso que eu fiz, né? O mês de janeiro eu fiz isso durante um período, mas aí depois decidi que não estava me fazendo bem. E aí eu sempre, no final das contas, se vocês verem os meus vídeos aí de operando estilo os outros meninos que eu já citei aqui, operando no simulador, cara, eu sou um AIS ali, vou bem pra caralho, consigo aplicar todos os meus conhecimentos, não erro e beleza. Só que na conta real, cara, pra mim, e que eu acho que pra grande maioria das pessoas, é muito complicado. É o fator emocional de você, o medo de perder dinheiro, né? Isso atrapalha o seu raciocínio e o emocional ele acaba se sobressaindo à sua razão e você acaba não conseguindo executar a técnica perfeita ali que você conhece, não é uma coisa, você não consegue executar direito o que você mesmo conhece, em função da ansiedade e o medo de perder. Então, assim, em resumo, mesmo tendo bastante conhecimento, tendo estudado bastante, na conta real, infelizmente, ainda não consigo ter a tranquilidade de operar como eu opero no simulador. E aí, em função disso, né, trabalhar com robôs aí, essa parte de automação de estratégia, né, que depois entrou na minha vida isso a partir de fevereiro, na quarta-feira santa, para ser mais preciso, que eu descobri aí o mundo dos robôs aí, né, vendo o canal, não me lembro nem quem que foi que apareceu para mim direito, acho que foi o cara lá, o Giancarlo lá do No Risk No Gain. Aí eu vi todos os canais hoje, sigo e conheço todos os canais aí de robô. E aí nisso aí depois veio o gradiente linear. E aí
me matei para aprender esse negócio de conseguir criar aí um robô de gradiente linear, que foi difícil demais. Só que, como eu falei lá no início, né, não foi suficiente para mim, não é suficiente. Por quê? Porque eu queria algo autônomo, né, algo que não precisasse de eu estar ali olhando ele. Então, eu queria algo igual eu cheguei nesse momento, que é o Andrômeda, que é eu ligo ele de manhã antes de eu sair de casa para ir trabalhar e vejo à noite a hora que eu chego para ver o que aconteceu, se ele deu a meta de gain ou a meta de loss, ou se o dia fechou e ele ficou num valor intermediário, não atingiu minha meta. E é isso. Então é tudo que eu queria. E mesmo que eu tenha disponibilidade para estar em frente ao computador, eu não quero ficar olhando ali para não interferir no sistema, entendeu? Para não fechar o computador antes da hora, por ansiedade, ou enfim, interferir, tá? Então é isso, né? Então consegui fazer um resumo até chegar aqui no momento que a gente tá. Então vamos lá para o próximo passo da apresentação. Acredito que eu já falei em tudo do que eu tinha que falar até aqui. Então vamos embora. Então, gradiente linear, né? É criação e inserção no Brasil. Dei uma pesquisada, pessoal. Então eu descobri que o gradiente linear foi criado em 57 pelos players, né, de petróleo, né, os grandes acionistas de petróleo aí, né, para eles poderem descarregar as posições deles, né. Então é um negócio relativamente velho. Honestamente, isso aqui, quando eu falo os players de petróleo, eu acredito que sejam players do planeta Terra todo. Então não é uma coisa do Japão, dos Estados Unidos, sei lá. É a informação que eu consegui, tá? E no Brasil, quem trouxe foi esse caboclo aqui, ó. Foi o professor Su Chongwei, que ele é do canal Mestre dos Derivativos. Esse cara aqui, para quem tem grana, quem tem dinheiro hoje, já tem dinheiro, tem, sei lá, disponível aí para aplicar mais de 100 conto, tem dinheiro hoje, cara, puta, acho que vale muito a pena seguir esse cara. É um cara que põe muito conhecimento gratuito na internet, tá? Ele tem lá seja membro lá do canal dele lá, que eu acho que custa bem baratinho. Aí ele disponibiliza as formações dele tudo para você. Eu não é o meu caso ainda. O dia que eu conseguir montar uma carteira, né, com certeza eu vou seguir esse cara aqui, porque ele é muito bom. O cara é não sei se aqui no Brasil hoje tem um cara que chega aos pés desse cara aqui em opções. O cara conhece muito de trabalhar internamente dentro de tesouraria, de banco. O cara é fera. O nome dele, eu não sei a nacionalidade dele, é brasileiro, mas eu acho que ele é descendência dele por esse nome que eu acredito que seja chinês, né? Isso que não é japonês. O cara é muito fera. Eu já vi muito vídeo dele, apesar de não trabalhar com opções, mas o cara tem uma robustez técnica tão grande que ele me prende, assim, cara fera, fera mesmo. Então eu aconselho, né, quem nunca ouviu falar, o canal dele é esse aqui, é Mestre dos Derivativos, né, o Su Chongwei, cara feríssima, tá? Então a história é mais ou menos essa. Esse cara que trouxe para o Brasil, e o troço existe desde mais ou menos 1957 aqui. Ele que deu essa data aqui, tá? Num vídeo dele que eu vi, ele fala que acho que é de 57 a 59, não tem também uma precisão muito grande de quando. E o gradiente linear, na verdade, ele diz que ele tem 8 variações, né? Gradiente linear, gradiente parabólico, um monte de outros gradientes, mas no final das contas é tudo bem parecido com o gradiente linear, né? São só algumas derivações aí, né? Então vamos lá. Então vou dar uma explicação aqui do que é o gradiente linear, né? Então o gradiente linear, ele consiste, na verdade, assim, de você traçar uma grade, como se você traçasse realmente uma grade, né? Uma cerca, assim, com faixas, níveis no preço, né? Onde o preço pode passar, entendeu? Então isso aqui no meu robô, ele é infinito, né? Essas telas vai para o infinito para cima, infinito para baixo.
E aí, como que funciona o gradiente linear, né? Então você imagine aqui que você está com preço, espero que vocês estejam vendo o meu mouse, né, nessa gravação. Então aqui eu estou aqui no candle 3.823, né? Aqui eu coloquei no de 4 pontos aqui, por isso que é tanto candle, que é onde o robô ele opera, né? Então imagine que o preço está aqui, né? Nesse candle aqui, ele subiu, atingiu aqui, imagine que aqui esteja o primeiro ponto da grade, atingiu esse ponto aqui, ele vai, e aqui ele está feito, né? Nesse caso aqui o robô ele estaria vendendo, né? Ou você programou ele para vender, ou o Andrômeda, né? Nessa fase aqui, pelos parâmetros dele, ele vai trabalhar com a venda, então ele vai fazer uma venda aqui. A hora que chegou aqui, ele vende. Aí o preço continuou subindo, a hora que chegou nesse outro nível aqui, desculpem pessoal, esqueci de falar, eu coloquei o passo da minha grade, né, de 50 pontos, então a cada 50 pontos ele vai atuar na venda ou na compra, né, então aqui ele vende, né, então chegou aqui em cima, vende de novo, então uma outra venda, aí ele recuou, a hora que ele recuou, como o passo, a minha ordem oco está lá, para ele também vender, né, ou comprar a cada 50 pontos, né? Então aqui como eu estou fazendo vendas, ele vai fazer uma compra aqui embaixo, né? Então ele compra, aí continua subindo, vende aqui de novo, subiu aqui, desceu, não pegou nem lá em cima nem lá embaixo, não acontece nada, chegou lá em cima, vende de novo, desceu, não chegou nem lá em cima nem lá embaixo, continua, chegou lá em cima, vende de novo. Então notem que ele já fez 1, 2, 3, 5 vendas, uma compra, então anula uma, então eu tô com 1, 2, 3, 4 contratos aqui até esse ponto aqui, né? Aí só que aqui, como o gradiente linear ele é perfeito para trabalhar em mercados consolidados, que é o que acontece a grande maioria do tempo, né? A grande maioria do tempo o mercado está consolidado no mercado de índice, né, falando do índice, aí ele começa a descer, então ele começou a descer, então ele vai descarregando, entendeu? Ele vai descarregando, então aqui ele compra, desceu, mais, compra, aí ele subiu lá em cima, a hora que subiu lá em cima, a hora que atinge aqui em cima, o que ele faz? Ele vende de novo, né? Se estiver subindo ele vai vendendo, aí chegou aqui embaixo ele vai fazer uma compra de novo, e chegou aqui embaixo ele compra, e aí aqui na próxima onda aqui, né, ele fez tudo a mesma coisa de novo, né, foi vendendo, comprando, no final das contas aqui ele fez todo esse balãozão aqui, ó, fez 2 subidas, e você só está com um contrato vendido, né, com o gain dele está aqui a 50 pontos para baixo, só que o seu preço está lá em cima, porque olha o tanto de contrato que você conseguiu comprar e vender aqui, entendeu? O seu médio tá lá na casa do chapéu. Só nessa brincadeira aqui você já ganhou uma grana alta, mano. Entendeu? E você só ficou com um contratinho, com o gain dele aqui, só que o seu médio tá lá na estratosfera. Então é esse que é o lance legal do gradiente linear. Então eu espero que tecnicamente tenha ficado claro para vocês, né, o que é o gradiente linear, né? Então ele consiste, isso aqui eu fiz, né, nesse caso aqui para venda, mas ele também atua comprando, né? Então ou você escolhe, né, quando você mesmo estiver operando, ou no meu caso aqui, né, o Andrômeda, baseado nos parâmetros que eu desenvolvi para colocar nele, ele vai decidir em que pontos ele compra e em que pontos ele vende aí, né, até atingir a minha meta. Beleza, pessoal? Então é isso, acredito que a parte, né, tecnicamente do que é o gradiente linear tenha ficado claro, eu espero, né? Então se ficou alguma dúvida para quem está vendo o vídeo aí dessa parte técnica, sugiro que volte, né, do começo, volte aqui alguns minutinhos para trás para pegar como é que ele funciona, tá? Bom, o próximo slide é que é explicando, né, o funcionamento do Andrômeda. Então aquilo ali eu estava explicando o que é gradiente linear. E agora eu vou explicar o que é o Andrômeda, que é o meu robô, que não é só gradiente linear, né? Ele é um gradiente linear autônomo, né? Ele não precisa de você, você só precisa ligar o computador e ligar o Profit, né? Então, explicando o funcionamento do Andrômeda, né? Então o Andrômeda ele trabalha baseado ele tem um padrão de referência, né?
que é o preço justo, né? Então o preço justo ele está o tempo todo no gráfico, né? Ele existe, né? Esse preço justo eu marquei aqui como essa linha pontilhada, e ele é aquele preço, né, onde os bancos, as tesourarias, né, os ditos os big players aí, né, eles sempre vão tentar empurrar, não eles sempre não, mas a média, a massa, né, dos grandes players, porque você tem grandes players, você tem o Itaú, você tem o Bradesco, você tem JP Morgan, você tem o Caralho 4, você tem tesouraria, você tem um monte de coisa assim. A média desses caras, né, a média deles, porque vai ter uns que estão querendo que o preço vá lá para cima, outros estão querendo que o preço vá lá para baixo. Mas de uma maneira geral, a média dos grandes players, eles vão querer que o preço venha para cá, né, para essa média aqui, né, que é o que a gente chama de preço justo, né, que é onde você vai ter a média diária pelo volume, né? Então é esse cara aqui. E aí o que eu estipulei, né? Vamos pular aqui o próximo, ó, né? De zero, o que acontece? Do preço justo até 1%, que imagine que o 1% esteja aqui em cima, né? 1% para cima ou 1% para baixo é uma variação, né, do preço em relação ao preço justo muito grande. Dificilmente o preço passa do 1% para cima ou para baixo e fica dançando e vai subindo lá para cima, só naqueles benditos dias de super tendência, né, de super tendência. Quando eu digo super tendência, é super mesmo, que daí vai ser o seu dia de loss, né, o dia que talvez ainda, né, nem não é uma garantia que você vai ter o loss, mas enfim. Então assim, o preço com acima do 1% é muito difícil ele ficar. Normalmente, às vezes, ele chega até o 1%, né, de variação em relação ao preço justo e volta. Porque o preço justo é basicamente um imã para puxar o preço. O preço ele tende a ficar sambando aqui. Então, no meu robô, eu fiz hoje eu tenho trabalhado, né, com duas possibilidades, né? Ou dividir esse do zero aqui, né? Imagine que o preço justo seja o zero até o 1% em 3 faixas. Então aí ficaria uma linha com 0,33, uma linha com 0,66 e uma linha com 1%, né? Se for 0,33% em relação ao preço justo. Se for 0,5, né, vai ser, que é o outro robô que é mais agressivo, aí essa linha aqui ela estaria um pouco mais aqui acima, ou para exemplificar, né, isso melhor aqui, essa linha estaria um pouco mais aqui acima, e aí essa faixa ficaria mais gorda, né, porque ela teria 0,5%, e aí o 1% mantém-se lá em cima, né? Então assim, por isso que eu coloquei 0,33, espero que esteja ficando claro, tá? 0,33% ou 0,5%. Então assim, essa faixa aqui, que seja de 0,33% para cima ou 0,33% para baixo do preço justo, ou 0,5%, né, o daqui, né, para baixo, ou 0,5% para cima, aqui, essa faixa, esse meião aqui, é a nossa região de ouro, né? Aqui, com o preço estando aqui, é onde a gente, cara, se o preço ficar o dia inteiro aqui, cara, operando com entradas de um em um contrato, se ele ficar o dia inteiro aqui, dá para de um em um contrato, né, no gradiente linear, com, sei lá, com uns 15, né, com uns R$ 1.500 aí na conta, que ele podendo entrar até 15 contratos, eu acho que dá para ganhar pelo menos uns R$ 2.000, se ele ficar o dia inteiro aqui, nessa faixa aqui, variando do meio, né, meio ponto para baixo, meio ponto para cima, porque dele não vai te estopar nunca, ele só vai ficar do jeito que eu tô trabalhando, tá, pessoal? Então assim, é a faixa de ouro. Então o que acontece? Toda vez que o preço tiver para cima do preço justo, ele vende. Então tá aqui, ele vai vendendo, 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 vendendo. Por quê? Porque ele sempre espera que o preço volte até aqui para pagar, né? E toda vez que ele estiver abaixo, então daqui dessa linha para baixo, o Andrômeda só compra. Ele compra, compra, compra. E aqui para cima ele vende, vende, vende. Ah, ele vai vender e comprar o tempo todo? Não. Existe essa faixa aqui, ó, que eu estipulei, né? Que aqui, por exemplo, se for
no 0,33, né? Então até o 0,33% ele vende, do 0,33 ao 0,66 ele não opera. Ele não opera nessa faixa aqui. E aí, do 0,66, aí aqui nesse caso 1%, né, dessa configuração aqui está aqui em cima, do 0,66 para cima ele opera. Por que eu estipulei essa faixa aqui? E no caso quando a gente opera com o robô mais agressivo, que daí essa faixa é mais gorda, né? Se aqui for meio por cento do preço justo, aqui vai ser 1%. Então do meio a 1 ele não opera. Ele não zera suas posições, então ele vai vendendo aqui em cima até chegar aqui. Aí aqui nessa região ele não opera. Ele só vai te estopando, né? No caso, vocês vão ver como é que eu trabalho com a minha ordem oco, né? Ele vai te estopando até chegar aqui, daí aqui ele volta a operar, né? Porque acima de 1% vale a pena ele operar, porque se ele subir um pouquinho, ele acaba sempre voltando, né? Não se atentem a esses valores aqui, tá? Que eu coloquei aqui, que eu já peguei, que já estava pronto, né? De 150 pontos, mas isso aqui tá errado, tá? Normalmente 0,33% do preço justo, ele dá uns 370 pontos, porque o 1% do preço justo dá mais ou menos uns 1000 pontos, né? Então se você dividir ele em 3, dá uns 360, 370 pontos aqui, aqui vai dar uns 700 e pouco, e aqui dá 1000. E os 0,5% é 500 pontos, né? Quando a gente está nessa outra configuração aqui. Então aqui ficaria 500 pontos e aqui o 1% sempre vai ser 1000 pontos em relação ao preço justo, tá? Então aqui nessa região ele não opera. Por que eu fiz isso aqui, né? Ele não opera nessa faixa aqui, opera dela para baixo e dela para cima. Porque aqui tipo, vou usar as palavras lá do cara da FiMate, né? A zona neutra, né? Então normalmente quando o preço chega aqui dentro dessa faixa, que ele vai decidir se ele vai estourar para cima, ou seja, vai ser um momento de uma grande tendência ou um dia de super tendência, ou se ele vai ficar aqui nessa pasmaceira de ficar indo e voltando. Quando ele fica indo e voltando, meu filho, é onde você vai ganhar muito dinheiro, que é a grande maioria do tempo. Se ele passa daqui, normalmente ele não chega a subir 1,5%, 2% em relação ao preço justo do momento. Eu pelo menos ainda não vi. Ele chega aqui, passa só um pouquinho, sei lá, uns 200, 300 pontos e volta e te paga, entendeu? Aqui é uma região boa que ele tem que atuar aqui. Eu não podia deixar ele atuando só no meião, porque senão eu perderia isso aqui. Então tem vantagens, né, de você operar com essa configuração aqui do 0,33%. Qual que é a vantagem? Seu stop é menor. Então aqui eu criei, né, para trabalhar com 0,33%, a configuração do meu robô, ele é uma oco de 50 pontos de gain e 400 de loss, né, que daí imagine que ele abra uma operação aqui, o 400 está aqui logo aqui acima e o gain está aqui. E quando opera com o 0,5%, né, imagine que 1% normalmente é 1000 pontos, então aí o stop é 500, tá? Então ele vai operar mais ou menos até aqui. Bom, aqui vamos considerar que aqui seja 0,5, então ele vai operar até aqui, e aqui dá uns 500 pontos, né? Então se ele chegar ali, ele começa a estopar os contratos que foram abertos aqui, tá? Então isso eu trabalho, né, o Andrômeda eu estou trabalhando no momento. Ele permite também que você trabalhe sem stop, né, só com os 50 pontos de gain e tal. O Andrômeda também permite que você, por exemplo, é só você colocar lá nos parâmetros, em vez de você colocar 0,33% ou 0,5%, você coloca, sei lá, 3%. Imagine que 3% vai ser lá na estratosfera. Ou seja, essa faixa de atuação dele aqui, ela vai ficar gigantesca, então você, né, nunca vai, ele vai atuar o tempo todo, vendendo aqui para cima e comprando aqui para baixo. Então ele é parametrável, tá? Então tem bastante coisa aí que dá para fazer. Então beleza, pessoal, eu acho que está complexo, mas espero que tenha ficado claro. Vamos aqui para o próximo slide. Se não entenderam, pessoal, tentem voltar, tentem, sei lá, mas é isso, é um robô que ele tem as faixas dele de atuação, a faixa de ouro, né, a faixa que você vai ganhar muito dinheiro é aqui, essa faixa que ele não atua, né, que está em amarelo aqui, ele não opera, e as faixas acima dessa ele opera também, porque aqui, como eu falei, ele não
ele não tende a subir para sempre, então o preço ele tende a ficar aqui um pouquinho, ele já vai querer voltar para cá, porque esse meião aqui, essa linha pontilhada aqui, ela puxa o preço, tá? Vocês vão ver aí depois, né, o preço ele sempre acaba voltando aqui várias vezes por dia. Tem dia que é maravilhoso, que ele fica só dançando aqui em cima. Se ele ficar aqui, imagina, ele sobe aqui, compra, desculpa, vende, daí volta pagando. Daí aqui embaixo ele começa a comprar, volta pagando. E aí ele fica fazendo essa dança aqui, ó. Imagine que só isso aqui, enfim, já chega próximo de uma meta. Vamos lá. Explicando, deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa para explicar. Não, já os resultados, não, antes de falar os resultados eu vou falar do jeito que eu estou trabalhando, né? Então, quando eu estou com o robô na configuração, né, de 0,33%, o que eu tenho feito? Eu tenho colocado uma meta de, né, 0,33%, então aí o meu stop, minha oco fica 50 de gain e 400 de loss. E a minha meta diária para 0,33%, eu estou trabalhando com R$300 de meta de ganho, e estou trabalhando com R$1.000 de stop loss, né? Então, um dia de loss ele mataria 3 dias de ganho, tá? Então é assim que eu estou trabalhando com a configuração do robô nessa estratificação aqui dele trabalhar dividido 1% em 3. Quando eu estou trabalhando com o robô no 0,5%, aí a minha meta diária passa a R$500 e a minha meta de stop loss é de R$1.500, tá? Ou seja, do mesmo jeito, né? Um dia de perda ele mata 3 dias de ganho, né? Então, e aí a minha ordem oco, ela é 50 de ganho para 500 de loss, né, para tentar evitar que ele me pegue, né? Então é isso. Vamos lá direto para os resultados. Então vamos lá, pessoal. Aqui é resultado acumulado, né, de maio de 2023. Com essa configuração aqui dos 33%, né, 0,33%, então é essa configuração que está aqui, né? Então aqui opera aqui, não opera aqui, opera daqui para cima, tá? Que é o que eu consegui fazer aqui até agora, né? Então vamos lá, simulando, né, no mês de maio. Então como isso aqui envolve ordem oco, tal, eu tive que fazer, eu tive que simular todos os dias. Então isso aqui não é aquele por foto lá que ele faz lá e te dá uma estratificação de uma possibilidade, não. Aqui é o que daria mesmo se você estivesse operando na conta real, tá? Ou bem próximo disso, tá? É simulando dia a dia. Tanto é que eu paro de simular porque eu extrapolo, eu descobri depois que eu desenvolvi o gradiente linear. Existe uma quantidade de ordens enviadas no simulador de área máxima, eu acho que são 500 ordens, então eu não consigo, por exemplo, num dia fazer um mês, mesmo colocando na velocidade 10, num dia eu consigo fazer, sei lá, simular uns 8, 10 dias no simulador, depois ele stopa, ele para e fala que eu excedi a quantidade de ordens oco do dia. Aí isso atrasa um pouco as minhas análises, né? Então isso aí também tem feito eu perder muito tempo, né, com isso, infelizmente é isso. Mas aqui vendo, né, pessoal, então assim, foi bem promissor o mês de maio, né? Isso aqui é o 0,33%, eu estou tentando fazer o 0,5% agora, que é o mais agressivo. Aí a oco aqui é 50.400, com 0,5% é 50.500, tá? Então o robô foi muito bom, né? Então aqui eu estipulei aqui também para vocês entenderem o que eu coloquei aqui, meta de R$3.000. O que eu penso? Se a minha meta diária é R$300, o que eu estipulei aqui? Eu quero que um robô, para mim ser bom, ele tem que, estipulando que um mês tenha 20 pregões, eu quero que pelo menos metade do ideal, do máximo, do ótimo, que seria 20 pregões, seria R$6.000,
metade desse valor aí eu tenha sucesso. Então, só um pouquinho, pessoal. Me perdi um pouquinho aqui. Minha filha chegou aqui. Vamos lá. Voltando. Vamos lá. São 20 pregões a R$300. O máximo que eu conseguiria de sucesso, né, seriam R$6.000. Então, para mim, atingindo 50% dessa meta máxima, tá ok. Então, eu coloquei aqui como minha meta ganhar R$3.000, né? O que foi interessante aqui é que no meio do mês, né, teve um feriado aqui do dia 1º. Então, mais ou menos deixa eu ver aqui, teve 4 pregões, mais 5 teve 9, 10, 11. No 11º pregão eu já tinha atingido a minha meta aqui. Aqui dá pra ter uma tomada de decisão da pessoa, né, cara? Tipo assim, porra, no dia 16 eu já atingi minha meta. Se o cara quiser ser igual CLT, pode atingir minha meta, o cara pode parar e simplesmente não operar mais durante o mês. É uma possibilidade, né? Evita dele se ferrar, mas aparentemente você não vai se ferrar. Ou deixa torar, né? E vamos ver o que dá. Então aqui você vê, daí depois ele teve um dia bom, depois aqui ele teve um dia de loss, tá vendo? Que foi grande. Depois a gente vai ver aqui os loss, né? Os valores diários, mas teve um dia de loss aqui, depois aqui foi final de semana, ganho, outro loss e depois só ganhou. E chegou, né, um total de quase 4.790, se eu não me engano. Então, mês de maio, né, com esse, né, tentando ganhar R$300 por dia, nós tivemos quase R$4.800. Não teve nenhum dia de loss cheio, né, que seria R$1.000 de loss. Vocês vão ver aqui individualmente quanto que foi o loss aqui no próximo slide, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui é meio complexo de entender, mas eu vou explicando, daí vai ficar mais fácil. Tá? Deixa eu falar aqui para vocês. Então vamos lá. De novo, né? Resultado diário e drawdown, e tem mais uma terceira informação aqui que eu vou explicar para vocês, né? Então, resultado diário e drawdown, né, para o 0,33%, que é o que eu já consegui simular na Oco 50.400, né? Então, nós tivemos aqui, o que está em verdinho aqui é o valor líquido do dia, né? Então, assim, no primeiro dia, no dia 2 aqui, ele não deu meta, ele ficou 20 conto, ganhou R$20, né? R$20. Nos outros dias, ó, meta, essa semana inteira aqui deu meta, tá vendo? R$300, semana inteira deu meta. Aqui nessa semana aqui do dia 15 ao dia 19, ó, meta. Olha o dia 18, o que aconteceu? Loss, foi um dia de loss, mas não é um dia de loss cheio, não deu os R$1.000 de loss. Ele deu 500 e pouco, mas foi um dia negativo. E aí o dia 19 foi meta. Dia 22 meta. Dia 23 loss também, ó, em torno de quase R$500, né? Quase R$500. Depois meta e depois meta, né? Tem uns dias que dá um pouco mais do que a meta, porque na velocidade ali das operações, às vezes ele paga, em vez de pagar 300 cravado, paga 310, 320, né? Tem dia que paga 240 e 280, sei lá. Enfim, tem umas variações. Então aqui são informações, né, interessantes. Então aqui você vê claramente que nós tivemos 2 dias que ele teve valor negativo, né? Não deu os 1.000 negativo, né? Deu em torno de 500 negativo, mas foram 2 dias ruins. E um dia que praticamente foi 20 pontos só que ele ganhou, deu 0 a 0, tá? Então os demais dias, meta, beleza? O que é o vermelhinho aqui? Que é importante pra caralho, na verdade, assim, pra você ter uma ideia, né, pra até onde que ele foi, né, nesse mês. É os drawdown, pessoal, né, aqui, ó, foi o máximo valor negativo que teve no dia, né, então aqui, ó, nesse primeiro dia aqui, nós tivemos quase R$500 de drawdown, que foi de boa, aqui foi 300 e pouco, aqui 400 e lá vai quebrada. Nesse dia aqui, ó, esse dia 18 foi uma bosta para a estratégia, né? Porque além dele ter ficado 500 e pouco negativo, ele deu um drawdown de mais de R$700, tá vendo?
E esse outro dia aqui também que foi negativo, ele deu um drawdown de 700 cravado aqui, ó. Então, né, foi o menor valor que ele chegou no dia aqui, né? Os demais dias aqui, teve dia que o drawdown foi zero, ou seja, ele só ganhou até atingir sua meta, deu os R$ 300 sem cair para zero nenhuma vez, só foi que nem uma metralhadora para cima. E esse dia aqui, por exemplo, ele deu um drawdown de R$ 450, mas foi um dia que pagou, beleza? Então é isso. Então aqui os drawdowns são importantes, que até vale a pena. Eu usei bastante esses valores aqui, assim, por exemplo, deixando sem limite de perda para eu poder estipular quais são os dias, qual é o valor de loss que eu coloco lá na minha estratégia, tá? Então é isso. E a linha pontilhada, que é uma coisa muito interessante. A minha estratégia, hoje o Andrômeda ele está trabalhando com uma janela horária, duas janelas horárias. O que eu fiz isso? Eu tenho operado ele nas diversas possibilidades. Cara, ele está operando hoje com esse valor de preço justo, mas eu já trabalhei com esse cara tentando desenvolver ele usando médias, usando Jurik Moving Average, que nem tem no Profit, eu tive que programar essa porra, com a média Jurik, que é top pra cacete. Eu já fiz ele uma versão com a HMA, que é a Hull Moving Average, que é outra média foda, top, fica muito próximo do preço, e ela é muito parecida com a Jurik. Eu fiz com um mesclado de Jurik e High-Low. Cara, eu fiz o diabo, tentei de tudo. E às vezes eu paro pra olhar, né? Pô, vou parar pra pensar, já faz mais de 3 meses que eu tô trabalhando com isso aqui. Só com isso aqui, né? Com gradiente linear. Se for parar pra pensar, meu, eu tive todas essas versões, elas são rentáveis, elas pagam no final do mês, sai positivo, por incrível que pareça. Mas é aquele negócio que eu falei pra vocês da insegurança, tal, e blá blá blá, que eu quero ter o negócio no controle. Então dessa vez eu consegui atingir uma meta aí, né, trabalhando dessa maneira com o preço justo e fracionando ele com aquela zona neutra lá que eu mostrei pra vocês. Eu atingi um valor muito legal. Aí galera, o que é essa linha pontilhada aqui? Essa linha pontilhada que eu marquei aqui como hora é o seguinte: é a primeira hora do dia. Eu fracionei hoje, do jeito que ele está hoje, ele está fracionado o seguinte: eu tenho duas janelas horárias. Ele trabalha, o Andrômeda ele atua das 9h01 até as 10 horas da manhã, e depois ele das 10 às 11 ele não opera, e daí ele vai das 11 às 5h30. É assim que ele está configurado hoje, tá? Por que eu fiz isso? Porque normalmente das 9, eu olhando lá os meses também, né, cara? Olhando mês de janeiro, fevereiro e março, nesses meses o Dow Jones é 10h30. Então das 9 às 10 não acontece praticamente bosta nenhuma no índice. É difícil ele tomar tendência, então ele é bem consolidado, então é bom para trabalhar. Porém de maio, acho que abril ou maio, sei lá pra cá, o Dow Jones ele é 9h30 da manhã em função de fuso horário. E aí ele dá uns chute, cara, né? Dá uns troços loucos. Então assim, que eu fiz? Imagine que a minha meta é R$300. Então eu coloco assim, ele vai operar das 9h01 até as 10 horas, caso ele não atinja R$100. Se ele atingir R$100, ele para. Então se 9h02, 9h03, 9h05 ele atingir R$100, beleza, ele para e volta a atuar às 11. E é assim que eu fiz. Então se vocês forem ver aqui, ó, a grande maioria dos dias ele foi bem, ó. Então, ó, por exemplo, aqui está o horário, né? Daí tá aqui, já tá daí tem que olhar essa escala aqui, né? Que é a escala de horas, ó. No dia 2, 3, 4 e 5, todos esses dias aqui, ele em torno de 9 horas, não ficou muito boa a escala aqui, mas é isso, tá? Em torno de 9 horas ele já tinha atingido R$100, tá? Já no dia 8, cara, ele foi atingir, ele trabalhou aqui, né, das 9 às 10 no dia 8, e ele foi me pagar os R$100 só em torno de 11h30 aqui, ó. Só que qual que é o problema disso?
O problema disso é o seguinte, ele já chega, ele abre 11 horas com um valor com certeza negativo, sei lá, às vezes está 200, 300, 400 reais negativo, e ele tem que recuperar tudo para ganhar os 300. Então foi um dia ruim, né? Olha aqui esse outro dia aqui, né? Aqui os outros dias, o dia 15, 16, 17, tudo ele pagou antes das 10. Show de bola. Mas olha aqui, justamente o dia que eu tive um dia negativo, ó. Então, ele foi me pagar os 100 reais só meio-dia e 40, meio-dia e 50, quase 1 hora da tarde, tá vendo? E de manhã, com certeza, teria que olhar lá melhor no dia, com certeza eu tive até 10 horas eu tive um valor negativo absurdo, porque é aqueles dias que às vezes ele não me pagou antes das 9h30, aí abriu o Dow Jones e ele foi contra mim e me ferrou. E aí, beleza, então foram esses 2 dias aqui só. Então, o que eu, isso é esse tipo de análise, para esse mês aqui, beleza, só teve 2 dias que ele não atingiu 100 reais antes das 10. Mas o mês de junho, que eu tô plotando, não plotei aqui, não vou mostrar esse resultado agora porque não está pronto. O mês de junho eu já vi que foram 5 dias ok, 5 dias que ele não conseguiu atingir. E isso me ferrou, por exemplo, nessa sexta-feira agora. Sexta-feira, dia 16, eu estava operando na conta real com esse robô aqui, com o 0,33%, querendo 300 reais. Ele, até 10 horas, ele tinha ficado 400 negativo. Só que ele conseguiu ficar muito positivo depois das 11, só que não foi o suficiente para me pagar os 300 reais, porque ele já estava devendo 400 reais, e acabei terminando o dia negativo. Por quê? Porque ele operou de manhã. E normalmente na sexta-feira ele tem corrido muito de manhã, tipo até 10 horas. Então, das 10 às 11 ele já não opera justamente por isso, que é a hora que abre o mercado de ações, que é a hora que o preço dá uma movimentada brusca, e pro gradiente linear isso não é bom. Então beleza, pessoal, então aqui a gente já tem os resultados. Deixa eu terminar a parte de slide aqui, que daí eu vou fazer eu vou simular aqui para vocês verem, né, um dia, mas eu vou comer antes, então eu vou dar um pause, mas eu vou já terminar aqui para vocês. Então aqui eu vi isso aqui nesse negócio de apresentação, achei muito legal a frase e mantive, né? A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer, de Walt Disney. Eu achei legal essa frase, estava nesse modelo de apresentação aqui, eu mantive, tá? E é isso, galera. Para quem aguentou, teve saco, paciência e força de vontade de estar aqui comigo até agora, muito obrigado, merci beaucoup, thank you. Eu vou dar um pause aqui, tá, pessoal, porque eu vou jantar e aí vocês não vão nem perceber, e aí eu volto já com uma simulação aqui para vocês verem o robô funcionando. Deixa eu dar um pause aqui no meu gravador aqui, só um segundo. Fala aí, pessoal, aqui de volta. Deixa eu colocar aqui um dia aqui, né? Eu peguei dia 3 de maio. Eu espero que seja um dia que pague rápido, para mostrar aqui para vocês a estratégia funcionando, tá? Então esse aqui é o Andrômeda. Deixa eu vir aqui na parte de configurações muito rapidamente. Então aqui está selecionado o robô. Ele tem que ser no gráfico de pontos, tá, pessoal? Aqui, ó, você escolhe aqui pontos, aí o mínimo que ele vai dar é 4, que é o que a gente quer, 4 pontos no caso aqui. Se fosse menos seria melhor, mas enfim, o mínimo para o índice é 4. Ele vai entrar com uma ordem por vez, eu coloquei até 25, né, simulando uma conta aí de R$2.500, né, na corretora. A entrada, né, ele vai entrar na compra e venda, tem que ser esse aqui tique a tique, né, que é realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita. O horário, né, das 9 às 17h30, porém ele vai entrar às 9h01, que é o que está programado lá, né, no script do robô. Então trabalhar em 2 janelas aí, das 9h01 às 10 e das 11 às 17h30. Aqui eu coloquei essa ordem oco, né, no caso aqui, como a gente está trabalhando com 0,5%, então é o ganho de 50 e stop de 500, zerar às 5h30. Então objetivo 500, limite de perda 1.500 aqui no risco. Segurança,
que é uma desativar a estratégia de cancelar ordens e zerar posições. Então esse aqui, se acabar a luz, igual aconteceu comigo na quinta-feira, foi o primeiro dia que eu estava testando a estratégia de 0,33% na conta real. Acabou a luz aqui na minha casa por volta de 14 horas e aí ele zerou, né? Deu 190 e poucos reais. Aí eu tava perto da meta, mas ele zerou. Aqui no controle de leilão, se você for operar com esse robô e quiser ligar ele de manhã cedo e deixar ele ligado, você tem que deixar essa aqui, ó, na animação, porque senão ele vai operar só depois que aí o leilão não vai deixar, você vai ter que estar presente no computador para começar a operar depois que fechar o leilão. Então tem que deixar aqui em nenhuma ação, beleza? Então, estando tudo funcionando, vamos ver aqui a estratégia em ação. Já está aqui a estratégia e tal. Pôr ele para rodar um pouquinho mais rápido. Deixa eu colocar aqui no de minuto, né? Não, eu opero ele normalmente aqui, né? Acostumado a ver ele com gráfico de pontos. Mas eu vou colocar aqui no 1 minuto aqui, que é normalmente o que a galera é acostumada, né? Gráfico por tempo. Ver o funcionamento do bichinho. Olha aí, pessoal. Redondinho, né? Lançando. Então aqui ele está acima, né? Com certeza ele está acima do preço justo. O preço justo começa na abertura aqui, deve estar por aqui mais ou menos nesse momento. Então acima do preço justo até 500 pontos para cima aqui mais ou menos ele vai vender. Depois aí vai chegar naquela zona neutra lá, né? Onde ele não opera. Só lançando ordem, ó. Se até 10 horas da manhã ele não tiver atingido 100 reais, aí às 10 horas da manhã ele para e volta às 11. Se ele atingir 100 reais antes, aí ele já para e volta às 11, tá? Se ele atingir tipo 9h30, por exemplo, ele para e volta às 11. Vamos ver aí que hora que o bichinho vai conseguir atingir a meta dele. Ó, já atingiu. Tá vendo? 9,6 aqui ele já atingiu. Então deixa eu dar um pause. Não, primeiro deixa eu colocar na velocidade 10 aqui. Que daí na segunda fase aí a gente já... Aí aqui a gente vem aqui, ó. Como ele só vai voltar às 11 horas, então já vou deixar ele aqui no 53. Play. Vamos ver aí. Interessante, fazia tempo que eu não via gráfico de tempo. É interessante. Só estou trabalhando com gráfico de pontos. Agora tem que esperar o bichinho carregar. Acho que vou dar um pause aqui, pessoal. E aí volto a hora que ele já tiver carregado, que tá lento, hein? Nossa senhora. Só um segundinho aí e já volto. Voltou aqui, pessoal. 10h57 já. Vamos lá, estamos com 107 positivo. Vamos ver ele trabalhar aí. Vamos ver que horas que a gente vai atingir meta. Tomara que seja rápido. Queria que vocês vissem ele atuando aí. Tá na velocidade 10, tá? O bichinho é uma metralhadora, né? Nessa velocidade. Pra nós, se ele ficar em estado de consolidação igual ele tá aí, é o ideal, né? Isso aí que é onde o nosso robozinho funciona melhor. Quase pegando uma ordem ali embaixo.
muito bom em mercado de consolidação esse robô. Que normalmente é o que acontece depois das 11, né? Das 9 às 10, quando o Dow Jones abre 10h30, também é bem consolidado. O problema é que nesse período do ano não está valendo muito a pena, né? Das 9 às 10 é meio perigoso. Porque 9h30 entra Dow Jones e dá um tiro para lá, outro tiro para cá. Então, a partir de amanhã eu não vou operar nesse horário não. Vou operar só a partir das 11, que é um horário mais garantido. Ó. O bichinho já passou dos R$300. Tem dia que ele dá meta rápido. Tem dia que vai o dia inteiro para dar uma meta aí. Mas tem dia que 11h50, meio-dia e pouco, ele já pagou. Eu tô com bastante ordem lá pra cima. Se ele der um tiro lá pra cima, já... Olha onde o meu médio desceu. Muito bom. Esse gradiente linear é apaixonante, cara. Quando vê ele operar assim, é muito legal. É isso aí, galerinha. Pessoal, eu vou deixar o meu contato no Telegram e no descritivo do vídeo. Aí quem quiser, tiver interesse aí em se embrenhar nessa briga aí comigo aí com o mercado aí, de tentar vencer com esse robozinho aí, entra em contato lá. Eu não vou vender o robô, tá? Eu pretendo trabalhar com locação mesmo, num valor bem acessível, né? E para que a pessoa possa ver se é para ela, enfim, se vale a pena ou não. Ó, já estou quase atingindo meta, tá? O pessoal as outras pessoas que fizeram esse robô aí que eu tenho visto no mercado estão vendendo robô a mais de R$2.000, sabe? Só que é o robô só de gradiente linear, né, cara? Aí o cara que tem que operar ali, tipo, pôr ele para operar, só comprando ou só vendendo no momento que ele decidir. E a pessoa pode se frustrar, né? O meu robô também, obviamente, a pessoa pode se frustrar, não quer dizer, não existe garantia, né, do que tudo vai dar certo. Aparentemente sim, pelo que a gente tem visto aí, né, nos resultados que eu mostrei, na simulação e tudo mais. Aparentemente ele é rentável, bem promissor. Porém, se a pessoa tiver algum problema e não puder mais, não quiser, ou enfim, não achar que não é pra ela, beleza, cara. Gastou um dinheiro bem pequeno. Agora, né, ó, objetivo de ganho alcançado. Então, que horas que ele atingiu? Vamos ver aqui no relatório de performance. Ó, que beleza, né? Ele teve um drawdown de R$37 só, às 9h03, né? Depois, às 9h05, ele já tinha atingido a meta, né? R$118. Por que 118? Pessoal, eu coloco lá nos custos, eu coloco 35 centavos por entrada e por saída. Por isso que no meu aparece custo. Na verdade, o custo de um contrato de índice acho que é menos de 25 centavos. Como eu gosto de trabalhar numa margem de segurança razoável, eu ponho 35. Então, ou seja, uma entrada e uma saída para mim dá 70 centavos de custo. Na verdade é menos de 50. Então, mas eu ponho 70, por isso que o meu custo fica alto assim. E aí, né, então assim, das 9h05 até as 11 horas, aqui ó, 10h59, 11 horas, ele não operou, né, porque ele está programado para isso, né. Ele não opera depois que atinge os R$100 ou das 10 às 11. E depois ele só foi ganhando, tac, 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 vocês acompanharam aí, né? Pegou um momento de consolidação
né, ele passou um pouco da meta aqui, porque está numa velocidade muito alta, então às vezes ele dá um tiro para cima e na hora de dar o cancelamento das ordens lá, ele tem um pouquinho a mais, num custo de 41,30. Então beleza, vocês viram aí como é que o meu robozinho funciona. É isso, quem quiser entrar em contato aí, eu vou deixar na descrição, como eu falei, e é isso. Para operar conforme eu opero aqui, como eu falei, tem que ter uma certa quantidade, né? Tem que ter para operar nele no 0,5% aqui, que é o que estava nessa configuração que ele está aqui. Eu sugiro que a pessoa opere com pelo menos aí uns R$3.000 na conta, com objetivo diário de 500, tá? Para quem vai operar com 0,33, eu sugiro que tenha pelo menos uns 2.000 com objetivo de 300, tá? Mas é isso. Entre em contato comigo, quem tiver interesse, pelo WhatsApp, e aí a gente vai se falando aí, tá bom, galerinha? Galera, muito obrigado, viu? Boa noite, fiquem com Deus. Já ficou tarde aqui. E a gente se vê aí na próxima aí. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.